Então, a gente, iniciando mais um livro dos Espíritos, mais um estudo, né, desse livro tão consolador para todos nós. Eu convido vocês a elevar o nosso pensamento, a gente se conectar com as energias vibracionais do grupo a que a gente faz parte, além da matéria, que são os nossos espíritos guardiões, nossos amigos da Casa Espírita, que a gente possa ter uma noite abençoada, com muita alegria, com muita descoberta, com muita reflexão, e a partir daqui, não fiquemos apenas no estudo, mas que possamos aplicar na prática todos esses ensinamentos tão abençoados que a gente vem recebendo. Iniciamos, então, nesse momento, esse estudo, esse trabalho, sejam todos muito bem-vindos, que assim seja. Então, a gente vai continuar, né? A gente está na questão 245, semana passada a gente começou esse assunto, que é o assunto das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Esse assunto, ele está lá no capítulo 6 da vida espírita, e é um capítulo que fala sobre a vida espírita, sobre o processo dos espíritos e de como a partir dos relatos dos espíritos, Kardec foi fazendo essa separação, essa organização, para que a gente possa entender um pouquinho mais do que acontece, né, quando a gente participa, então, dessa vida espiritual, desligada da matéria. E esse capítulo específico é das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós iniciamos na semana passada, na questão 237, e como ele tem muitas questões, a gente não conseguiu concluir o assunto. E aí até mudamos um pouquinho a nossa programação para que a gente possa continuar e concluir esse assunto hoje. Então, a gente está na questão 245. E a gente já tinha falado sobre ela, mas a gente vai relembrar só para poder dar o gancho e continuar o assunto. Então, falando dos espíritos, né? O questionamento de Kardec é com relação à questão 245, onde ele questiona, então, se os espíritos, eles têm a sua visão circunscrita, ou seja, uma visão ampla, uma visão com todos os lados, uma visão que amplia um pouco mais, como os seres corpóreos. E aí os espíritos são muito práticos e eles dão uma resposta muito curta, mas extremamente profunda, onde ele diz que não, eles não têm uma visão circunscrita, eles têm, na verdade, uma visão que reside neles. Então, isso traz para a gente uma ideia muito ampla do que é que eu, no plano espiritual, como um espírito, consigo e talvez compreender e visualizar, e quando a gente fala em visualizar, a gente amplia a visão só do sentido da visão, como a gente consegue compreender aqui na matéria, mas eu tenho dentro de mim a visão de tudo o que acontece, né? E como a gente já havia falado em outros questionamentos anteriores, a questão de tempo e espaço, ela é diferente. Eu consigo trazer essa conexão diferente de tempo e espaço também para a visão, daquilo que eu vejo e acredito e imagino. Então, o que ele diz aqui? Que a amplitude do espírito, ela é tão grande que a visão não é simplesmente ver a partir de um órgão de visão, a partir de uma concepção de vida, é residir dentro de si, né? Ele amplia quase que numa consciência, eu visualizo, porque ela está dentro de mim. Então, é uma resposta muito interessante, que a gente poderia estar discutindo muitas coisas com relação a isso, mas é uma resposta que dá muito ao que pensar. A questão 246, então, Kardec pergunta, precisam da luz para ver, né? Kardec traz muito esse questionamento ainda para que a gente possa compreender a distância do plano espiritual, do mundo espiritual, dos espíritos que vivem nesse mundo para a nossa realidade, que a gente ainda é muito limitado na matéria, eu preciso ter olhos de ver, eu preciso ter luz para ver, eu preciso, eu dependo de várias coisas. E aqui os espíritos, nas suas respostas, vão nos mostrando que tudo isso se amplia enormemente num outro mundo. Então, ele pergunta, precisam da luz para ver? Os espíritos precisam da luz para ver? E eles respondem, veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação.
Então, ou seja, os espíritos, eles têm uma amplitude de visualizar não o que está fora, né? Mas como a visão está dentro deles, o que eles veem? Eles veem o que está dentro. Eles conseguem visualizar por si mesmos sem precisar o fora. É como se nós trouxéssemos a nossa visão a uma consciência tal que eu não preciso os meus sentidos me mostrarem. Já está dentro de mim o que eu vejo. E aí ele ainda reforça. Os que podem achar-se por expiação vão estar em trevas, no sentido de que também eles veem dessa mesma forma, mas o que eles veem é aquilo que eles se encontram naquele momento. Então, os que estão em expiação vão visualizar dessa maneira. A questão 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? E aí a resposta dos espíritos. É interessante, né, porque Kardec traz de novo essa questão da matéria. Como pode estar em dois... Nós não podemos fazer isso, ocupar, né, um mesmo espaço em dois momentos, duas vezes, estar em dois lugares. Isso é possível no plano espiritual? Esse é o questionamento. E aí ele explica, como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, aqui, eu não sei se eu vou conseguir expressar da forma que eu entendo, que eu acho que seria interessante a gente compreender. Mas é necessário a gente compreender que, a partir da questão 245, quando ele diz que está dentro dele a visão, ele começa a nos mostrar que, na verdade, toda essa relação do que eu vejo e de onde eu estou vai perpassar muito mais a minha consciência do que os meus órgãos dos sentidos, do que a minha visão e do que a minha presença física em algum lugar. É isso que ele explica aqui. Então, quando ele diz que, quando eu pergunto se ele pode estar em dois pontos, ele vai responder onde o espírito está. Ele está onde o pensamento dele está. E esse pensamento, ele é suscetível, né, de irradiar, ou seja, ele pode estar em muitos pontos diferentes, mas depende da pureza dessa consciência, dessa faculdade, dessa capacidade de visualização e de presença. É óbvio que quanto menos puro é o espírito, mais ilimitada é. Porque quanto menos puro é o espírito, menos consciente esse espírito é. E mais apegado a visões muito limitadas, preconceituosas, que eu quero dizer com conceitos já prévios, né, com estruturas ainda amarradas, ele tem. E quanto mais ampliado esse espírito, quanto mais superior, mais ele consegue estar em mais lugares, irradiando mais visões, porque ele consegue estar ampliando o seu pensamento. E ele ampliando o seu pensamento, ele vai estar em vários lugares, visualizando vários lugares a partir do que ele pensa. Questão 240, aqui a gente tem um comentário do Kardec ainda antes, na questão da 247, e aí é um comentário para explicar um pouquinho dessa questão. Que no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. É mais ou menos aquilo que eu tentei explicar para vocês, que na verdade ele transcende a visão. Não é visão como a gente compreende aqui, estou vendo algo a partir daquilo que me mostra no exterior, e então meus olhos me mostram aquilo, e eu me conecto àquilo, eu vejo aquilo e crio um pensamento. No espírito, essa faculdade de ver, ela é mais ampla, ela é muito mais conectada à consciência total dele, e não à visão, simplesmente, de algo que eu vejo.
E aí, por isso que ele explica que não há trevas, nem obstáculos materiais. Porque se é na minha consciência, ela está dentro de mim. Então, eu não preciso do externo para ver. Ela já está em mim. Basta eu olhar para dentro de mim. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. É exatamente isso. No espírito, o ato de ver, ele tem uma relação específica com a consciência dele. É algo que é intrínseco no espírito. Diferente de nós, na matéria, como espíritos encarnados, em que nós precisamos, por exemplo, da luz. Então, aqui a gente tem a explicação daquilo que nós, espíritos encarnados, podemos compreender dentro da nossa caminhada, quando há muito tempo atrás, na filosofia grega, lá no início da história, nos primeiros pensadores, nos primeiros espíritos extremamente elevados que vieram e que traziam essa conexão de olhar para dentro de si. Quando a gente fala desses ensinamentos, da questão de você olhar para dentro de você, conhece-te a ti mesmo, e situações que vêm permeando a nossa história, nos trazendo essa lucidez, é exatamente, ele encontra eco nessas falas dos espíritos, no livro dos espíritos, quando eles descrevem essa evolução do espírito a partir do momento que ele transcende a matéria. E que a gente pode ir praticando e desenvolvendo aqui, mas que no espírito, isso faz parte do processo no mundo espiritual. Essa visão se amplia a partir da sua própria consciência, ele vê aquilo que dentro dele, né, reside dentro dele o seu ver. Questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E aí a pergunta é, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Né? Então, essa é muito claro, que, na verdade, vê muito mais. Né? Se vê com a visão, se vê com a consciência, perdão, vê com a amplitude, e não vê apenas aonde a luz alcança, como é o nosso caso. Né? E quando a gente fala da luz alcança aqui, a gente pode usar até uma questão de uma metáfora, né, uma analogia, no sentido de que a gente vê onde a luz alcança, mas onde está a luz? Né? Onde eu coloco a luz para ver? Muita coisa eu não vejo, não quero ver, né? E o espírito não tem, o espírito tem essa consciência dentro dele, então mesmo aquilo que ele não queira ver, como nós podemos fechar os nossos olhos e não ver algumas coisas, ou não olhar na nossa história algumas coisas, o espírito, ele não pode fazer isso. Por isso que a amplitude dele é maior, porque ele está dentro dele a visão. E então ele vai ver, né? Ele vai ter consciência. Questão 249. Percebe os sons? Então a gente entra aqui num outro sentido, né? Que é da audição. Kardec pergunta: percebe os sons? E aí a mesma situação, mais distintamente, pois que sua vista. Aqui acho que a gente tem um erro aqui, mas eu vou ler para vocês. Percebe o som? Sim, percebe. Mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Mesma situação, né? Assim como a visão, ela é ampliada, a mesma coisa, todos os nossos sentidos, no plano espiritual, os espíritos têm muito ampliados. E quando ele fala que percebe os sons imperceptíveis, até mesmo para os nossos sentidos obtusos, é exatamente nesse contexto. Até aquilo que eu não quero ouvir na matéria, o espírito tem dentro dele, ele ouve, ele vai ouvir muito além, né, ligado à consciência. E aqui na 249, a gente tem uma 249A, que pergunta: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver, que daí Kardec faz essa relação. Então, se a visão está ligada à minha consciência, está dentro de mim, todos os meus sentidos estão, eu vejo, eu não preciso dos órgãos, eu não preciso da luz para ver, eu não preciso dos meus órgãos para ver, no plano espiritual, o espírito vê a partir da sua consciência, de dentro dele, então o ouvir também é assim? Essa é a pergunta. E aí a resposta: todas as percepções constituem atributos do espírito e fazem parte do seu ser.
Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição do espírito livre. Então, todos os nossos sentidos, eles estão ligados aos nossos órgãos em função da matéria quando encarnados. No momento que a gente deixa a matéria aqui e a gente se liberta, né, e a gente volta ao plano espiritual como um espírito livre, não preciso mais de nenhuma relação com olhos de ver, não preciso ouvidos de ouvir, eu não preciso ter essas situações porque tudo está em mim. Então, esse espírito tem dentro dele tudo intensamente desenvolvido, que é completamente diferente da maneira como a gente vê os nossos sentidos que são limitados na matéria. Questão 250. Constituindo elas atributo do próprio espírito, será-lhe possível subtrair-se às percepções? E aí, então, a pergunta, já que é tão ampliado assim, né, tudo que ele vê, tudo que ele ouve, é possível ele fugir dessas percepções, subtrair-se a essas percepções? E aí a resposta é, o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Aqui os espíritos colocam muito essa questão de que, talvez assim, em senso comum de dizer um pouco que à medida que vai evoluindo o espírito na escala, ele vai ficando seletivo naquilo que é importante, naquilo que ele precisa ouvir e ver e se envolver, né? E muitas vezes os espíritos imperfeitos, eles ainda precisam ver e ouvir, não talvez com tanta liberdade, mas eles ainda são conclamados a ver e ouvir situações em que eles precisam ver e ouvir para que aquilo seja útil para a sua tomada de consciência. E essas capacidades, elas seguem dentro da escala espiritual. Quanto mais elevado um espírito, mais livre ele tem para ele escolher o que ele quer ver e ouvir, mas mais seletivo ele está para também escolher. Ele acaba não perdendo tempo, porque a seletividade dele é ligada à pureza dele. Então, ele acaba sendo um espírito que vai ouvir e ver aquilo que faz parte do seu processo e que é importante. E, ao contrário, quanto mais imperfeito, muitas vezes eu ainda estou ligado a ver e ouvir situações que são necessárias para que eu acorde e para que eu parta para uma evolução espiritual. Questão 251. São sensíveis à música os espíritos? Né? O Kardec pergunta, já que a música é uma linguagem que, como outras, como as artes, é uma linguagem que toca, né, muito as emoções, quando a gente está aqui no plano terreno, muitas vezes uma música chega até você, te faz chorar, te faz rir, muito mais intensamente do que, às vezes, uma linguagem diferente, como uma conversa, como um diálogo. Então, Kardec pergunta, os espíritos também são sensíveis à música? E aí a resposta é, aludes à vossa música? O que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar uma ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Vejam vocês que se os sentidos, né, no plano espiritual são muito mais intensos, são internos, são de uma amplitude imensa. Todo o resto do contexto tem que obedecer essa mesma grandeza, né? E é isso que ele está colocando aqui. Que a música no plano espiritual não tem nada a ver com o tipo de música que nós vemos aqui. Que aqui é voltado para a nossa matéria, para a nossa maneira de ver. Então, a música espiritual, para tocar espíritos tão elevados, ela tem que ter de uma grandeza muito maior. Então, a resposta dele uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber.
Que linda essa resposta, e que nos mostra um pouco, né, desse mundo espiritual aí, que transcende tanto as nossas capacidades e que a gente não tem nem, às vezes, consegue compreender o quão grande é. Questão 252. São sensíveis os espíritos às belezas naturais. Então, Kardec faz uma ilusão ao sentido da audição na música e recebe essa resposta dos espíritos no sentido de que o mundo de capacidades auditivas é muito ampliado, e ele faz a mesma pergunta com relação à questão da visão, né? Com relação às belezas naturais que me cercam, aquilo que eu vejo como espírito, né, no plano espiritual, ele vai interferir em mim? Como é isso? E aí eles respondem na mesma linha. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, eles descrevem aqui para a gente que sim, eles são extremamente sensíveis à beleza, ou seja, essa amplitude da visão daquilo que o rodeia os envolve, e que para os espíritos, quanto mais elevados, mais belezas na coletividade, no grande grupo, por assim dizer, são mais interessantes do que as das particularidades. E aqui é muito legal, porque aqui ele traz já um conceito que depois, mais à frente, ele vai abordar, que é, os espíritos, quanto mais elevados, menos particularidades interferem. Por quê? Porque eu não quero a particularidade, eu quero o todo, eu quero a grandeza do todo, eu quero que todos possam avançar, né? Que é o afastamento do egoísmo em todas as partes. Quanto mais evoluído esse espírito, quanto mais elevado, menos egoísta, menos detalhe de um, de dois, mais o todo, mais a coletividade. E ele já dá uma pista disso nessa análise que ele dá aqui do todo, a partir das belezas naturais dos mundos. Então, se um espírito mais elevado, ele vai ficar muito mais encantado com um mundo onde o mundo maior seja mais bonito. Por quê? Porque ali tem mais belezas, mais espíritos evoluídos. É uma coletividade que cresce. E quando todos crescem, a gente cresce junto. Então, é uma pequena nuance aí desse mundo espiritual, a partir da escala espiritual dos espíritos mais elevados. Questão 253, eu estou correndo aqui para a gente dar tempo. Questão 253, os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos, né? Então, Kardec quer saber, no plano espiritual, vai ter ainda necessidade de todos esses sofrimentos físicos que a gente tem aqui? Isso acontece? E aí a resposta, eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. Então, eles conhecem, eles trazem essas chagas, eles trazem esses sofrimentos, porque isso faz parte da história, né? Está dentro deles, está na consciência deles, mas no plano espiritual, eles não precisam mais experimentar materialmente, porque eles são espíritos, né? Mas eles trazem isso porque faz parte da história dele, então eles conhecem, eles sabem que tipo de dor é essa, e aí a gente vai ver mais à frente quanto isso é intensificado, dependendo do grau desse espírito, né? O quanto esse o conhecem faz com que ele permaneça nessa dor, né? Há um tempo maior, mesmo que aqui ele deixa claro que eles não sentem a dor lá, mas o fato dele o conhecer, dele estar às vezes numa escala espiritual ainda pouco evoluída, e com essa visão aí, visualizando muito essa dor, ele quase que a sente, né? E isso a gente vai ver mais à frente depois. Seguimos na questão 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? E aí a resposta. Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós,
pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então, é uma situação lógica, uma vez que a gente precisa do descanso para que o nosso corpo físico, biologicamente, se recupere, né, se reorganize, reequilibre. Como o espírito ele não tem essa matéria, então ele não precisaria do descanso corporal como a gente tem necessidade, ele não tem os órgãos físicos. Mas aí ele continua a resposta. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto o de ordinário e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então, ele coloca aqui que a fadiga, ela se faz presente no plano espiritual, com os espíritos, à medida que eles vão fazendo toda essa ação intelectual e moral que eles precisam estar fazendo o tempo todo para estarem agindo na sua evolução. E que à medida que os espíritos vão ficando mais evoluídos, menos necessidade de repouso, porque menos fadiga eles terão, porque mais avançados eles já estão na sua compreensão, né? Eles não gastam tanta energia nessa questão da evolução intelectual e moral. E eles já apresentam essa evolução. A questão 255. Quando um espírito diz que sofre, e aí Kardec vai trazer aquela situação. Se lá na frente a gente falou que eles conhecem a dor, mas que eles não sentem materialmente essa dor, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E aí a resposta, angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então, se não há no plano espiritual um corpo para sentir dor, se não há no plano espiritual uma necessidade de material, como é que a gente encontra tantos relatos de espíritos sofrendo dores absurdas, né, descrevendo situações de dores, sendo que eles, então, não têm essa situação? E aí a resposta, angústias morais. Porque aí, de novo, a gente vai ter que voltar um pouquinho para entender que aquele conhecer a dor está dentro dele, e à medida que ele vai avançando na sua intelectualidade, na sua moralidade, ele vai superando essa dor. Quando ele ainda não avançou nisso, ele permanece nesse momento doloroso, que são as angústias morais, e que causam sofrimentos como se fossem sofrimentos físicos. Questão 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm quebrado de sofrer frio ou calor? E aí, quem já trabalhou em casas mediúnicas, em mesas mediúnicas no processo, vai descrever, já vai ter visualizado isso é muito comum nas literaturas, onde a gente fica conduído da dor descrita, né, por esses espíritos, de frio, de calor e tantas outras dores físicas, né, descrições que causam na gente que lê ou que acompanha, às vezes, numa descrição de um espírito através de um médium, uma dor que você percebe que é real. E aí a resposta dos espíritos é reminiscência do que padeceram durante toda a vida, durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, é muito interessante, porque, na verdade, a gente vai voltar para aquele início, quando ele descreve os sentidos. Aonde estão os sentidos no plano espiritual, nos espíritos? Dentro de si, na sua consciência. E eles estão tão fortes que, de acordo com essa questão, eles relembram e relembram isso
veem, né, usando o sentido do verbo no órgão, os sentidos da visão, eles veem de novo aquela realidade, e aquela realidade é tão dolorosa que permanece trazendo para eles toda aquela dor a partir do seu pensamento, que eles estão naquele momento ali, então eles estão naquele momento visualizando novamente aquela dor, e aquilo é tão doloroso para eles, que eles, é como se eles ainda estivessem com o corpo sentindo aquelas dores. É isso que ele explica aqui a partir da questão 256. É a última das nossas questões, né? É um assunto muito legal, é um assunto que permeia muito, e a gente vai encerrar agora, fazendo a nossa oração final, e aí eu convido vocês a retornarem para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas sobre essas questões. Então, elevando o nosso pensamento, sendo extremamente gratos a essa decodificação maravilhosa de Allan Kardec, que trouxe tantos esclarecimentos para a nossa compreensão do plano espiritual, não simplesmente porque queremos saber o que acontece, mas simplesmente para entendermos o que devemos fazer aqui hoje, ou agora, para a nossa evolução iniciar, ainda como espíritos encarnados que somos. Então, extremamente gratos por esse trabalho de leitura, de reflexão, e que possamos seguir nesse exemplo de dedicação dado por esse grande decodificador que foi Allan Kardec, que dedicou a vida dele ao servir, que possamos nós também nos dedicar ao servir de alguma forma. Que assim seja.